Miau. Ah, você aqui de novo? Já invadiu o show lá, tá aqui de novo? O senhor vai me contratar ou não? Já disse Axel Cat. Eu não posso contratar animal. O senhor não vê que eu sou uma pet roqueira? Sim, mas olha só, aqui, ó. Só se você estiver acompanhada de um artista de renome. Aí eu te boto no palco. Eu sou uma artista de renome. Então tá bom, Sou a Axel. gata repórter. A Axel Cat? Gata. O senhor não vai me contratar? Não. Não? Infelizmente então, não posso. Eu também não vou te entrevistar. Miau. Tá bom. Tchau. Gente, eu convidei o Cadu Nola, que para quem não conhece, é um grande produtor musical, diretor de palco, músico, baterista e outras cositas mais. Porque é muito importante falar sobre o que realmente acontece nos eventos. Não é? É por isso que essa coisa que depois vê toda estruturada, ninguém imagina o que tem por trás. Não é, Cadu? O trabalho que dá isso. Então, sobre essa nossa conversa hoje, tá? E além de que, gente, ele gentilmente aceitou dar essa entrevista, porque recentemente ele perdeu a sua esposa, ninguém menos do que a nossa querida Lilian Knapp. Lembra da dupla Leno e Lilian, não é? Da Jovem Guarda e tal? Mas Cadu tá aí, trocando em frente e, inclusive, homenageando a ela, né? Porque é o que ela gostaria. Sempre. O astral da própria Lilian, claro. Que ele continuasse e fizesse homenagem. Então, Cadu, em primeiro lugar, conta essa história, como é que começou sua carreira? Boa tarde a todo mundo. Boa tarde, Sula. Obrigado pelo convite. Bom, na verdade, eu comecei criança que meu pai era maestro. Meu pai tocava na orquestra do Simonetti, do Paulette, do Erlon Chaves. Ele era maestro trompetista, então eu já comecei no palco aí, como criança, né? E depois eu comecei com esta banda aqui que vocês estão vendo, que é a banda Colírio. Essa banda é de 1972, a gente começou a tocar. Nossa, gente. E tocamos até 82, mais ou menos 10 anos. Fizemos várias coisas, nos apresentamos no programa do Osmar Santos, o Balancê. Foi muito legal, a gente fez ao vivo lá no Balancê. E daí pra frente eu entrei na música. Como chamava a banda? Colírio. Colírio. E você era o baterista O baterista dessa banda, do Colírio. Essa foi a minha primeira banda. Inclusive, quando eu gravei com a Lilian, a gente fez uma banda chamada Quina. Vocês se conheceram quando? Nós nos conhecemos, eu era tour manager dos Commodores no Brasil, em 1990. Eles vieram fazer uma turnê de 36 shows. E eu conheci a Lilian porque a Lilian entrou lá como intérprete da Joanne Giffen, que era empresária. E a gente se conheceu. Mas ela ainda tinha dupla? Não, ela já era a Lilian do Sou Rebelde. Eu sou já rebelde porque o mundo quis assim, que foi um mega sucesso. Vendeu milhões de cópias. Sim. Inclusive até hoje na internet, quem ouviu o Sou Rebelde vai ouvir ela cantando, que ainda está aí na internet. Então eu a conheci nesse teatro, no Teatro do Hotel Nacional no Rio de Janeiro. E a gente começou a turnê e 3 meses depois a gente já estava casado. Paixão. Eu digo casado porque a gente se juntou e ficou 35 anos juntos e nunca mais se separou. 35 anos? 35 anos. Nesses 35 anos eu consegui gravar com ela 6 discos, fiz 4 livros, sei lá, uns 10 mil programas. Mas em que situação? De produtor musical? Várias situações. De baterista, você também tocava? Toquei com ela, inclusive vou mandar para vocês o final do programa do Jô Soares, que a gente está lançando a banda Quina lá em 2010. Sim. Fomos indicados para o prêmio Multishow, Banda Revelação, imagina. Eu, ela e o Luiz Carlini do Tutti Frutti. Montamos uma banda e foi indicada para a Revelação do Multishow. E eu era baterista dela, depois fui produtor musical. Carlini é um grande guitarrista. Carlini para quem não sabe, é o guitarrista do Tutti Frutti. Aquele solo lendário do Ovelha Negra que todo mundo gosta. E a gente fez essa banda com ele, mas antes disso eu já tinha produzido 2 discos com ela como produtor musical.
Também fui técnico de som dela, né? Porque é uma das minhas outras vertentes profissionais. Eu fui técnico de som, trabalhei anos e anos e anos como técnico de som. Mr. Bombril, mil e uma utilidades. Trabalhei muito. Eu lancei Engenheiros do Havaí, lancei o Charlie Brown Jr. É isso que eu gostaria que você falasse sobre esses artistas, porque tem os internacionais também, né? Sim. Então, gostaria que você falasse sobre essa profissão difícil. Difícil. Né? Em que você tem que ser um diretor de palco, um produtor musical Sim. e lidar, sobretudo lidar com egos, né, gente? Porque artistas, por melhores que sejam, eu dou como exemplo, humanos, é o ego. Eu dou como exemplo o Réveillon, né? O Réveillon da Paulista, que eu faço há 10 anos. Normalmente você tem de 5 a 7 atrações na mesma noite. Começa às 5 da tarde, vai até às 3 da manhã. O Réveillon da Paulista, você que faz? Eu sou o diretor de palco do Réveillon da Paulista há 10 anos já. Fiz 10 anos de gente, virada que vai cultural. Pra Paulista direto, ó, o responsável. Ó, o responsável pela bagunça. Eu é que fico com o chicote lá falando, acabou o tempo, tem que sair do palco, e o público me vaia. Porque eu tiro o artista do palco, ele quer mais e não pode ter mais, porque a gente tem tempo, né? Então, o diretor de palco é o vilão. É o vilão que acaba com a festa, entendeu? Tá todo mundo lá feliz, tá 5 minutos para acabar o show. E são 5 minutos mesmo, 5 minutos encerra e aí vem outra atração. Porque imagina se você deixar de Libiton, 7 horas da manhã vai ter gente tocando, né? Então assim, o diretor de palco ele tem que lidar com esse, tá? Ele lida com a parte técnica e com a parte musical. Ele integra as duas e faz as duas funcionarem perfeitamente na hora do evento. Gente. É um trabalho. A última equipe que eu estava trabalhando eram mais ou menos 65 pessoas. Fora as equipes dos artistas. Quem são essas 65 pessoas? Você tem... tem... o público leigo. Que você que vai lá, você que vai lá ver, você vê aquelas caixas de som penduradas. Sim. Você vê aqueles fios todos, o pessoal no palco mudando, botando bateria. Só nesta equipe que eu tenho de som, são 25 pessoas. Aí eu tenho mais 15 pessoas que trabalham com a luz, mais 8 que trabalham com LED. E aí eu tenho os meus assessores, né, meus produtores que trabalham comigo. E com ele a gente não pode vacilar, não, porque ele entende tudo. É até técnico, né? Sim. De som. Errou. O último artista que eu fui técnico de som foi o Erasmo Carlos durante 15 anos. Olha só. Que, inclusive, quero deixar aqui um depoimento. Foi o melhor artista que eu trabalhei na minha vida. É mesmo? Nunca reclamou de nada. Então, assim, para trabalhar com ele foi muito prazeroso. Vamos fofocar. Quais artistas mais você... Bom, eu trabalhei com... Olha, eu vou dizer para você, eu trabalhei com muitos artistas, muitos, assim. Mas os mais pitorescos que eu trabalhei foi Raul Seixas. Eu fiz quase 2 anos. Com o Raul. Trabalhei como técnico de som do Raul. Trabalhei como técnico de som do Tim Maia, que era pior ainda, mas era meio folclore, tá? Até tem uma história que quando eu estava num evento ali no Palmeiras, tinha muito chic show, né? Não sei quem é de São Paulo, sabe que tinha aqueles bailes do chic show gigantes, né? E a gente foi fazer um show do Tim Maia uns 5 meses antes dele morrer, lá no Palmeiras. E a Lilian estava comigo. E ele adorava a Lilian, né? Conhecia ela da Jovem Guarda, queria produzir ela. E aí ele saiu do palco. Quando ele entrou no palco, a única frase que ele falou para ela foi: Lilian Knapp, o seu erro foi casar com um técnico de som. Porque eu era o técnico de monitor dele, então, quer dizer, eu fazia o som do palco. O meu objetivo nas matérias, nas minhas entrevistas, é mostrar o outro lado. Sim. Né? Desmistificar toda essa coisa de que só existe o glamour e só existe depois os aplausos. Não é nada disso. Para chegar nesse aplauso demora muito. E principalmente, eu até tenho isso no meu livro, que eu falo da night, das baladas, quando eu falo das pessoas por trás dos bastidores, que ninguém liga, ninguém vê. E são eles que fazem acontecer. O maître, o valet, o garçom, assim como em todos os setores. O pessoal da limpeza, o pessoal da segurança. Por isso que eu estou querendo falar e convidei o Cadu, gente, para mostrar o outro lado da moeda, né? Para você chegar num evento como o Réveillon da Paulista, imagina. Você tem pelo menos 25 dias de montagem Quantas de palco. Quantas pessoas, mais ou menos, no Réveillon?
O público? Nesses Olha, anos por ano. Eu tiro uma média assim de 850 mil a 1,5 milhão, dependendo do artista que tá. Olha, gente. É uma coisa gigantesca, gente. Vocês não sabem o que é. Já esteve no Rock in Rio? Fiz 2 Rock in Rios. Você já fez Rock in Rio Já também? fiz. Já fiz Aquilo Rock é uma in Rio, loucura, fiz né? Hollywood Rock, fiz Free Jazz, vários festivais eu fiz. Eu fiz muitos artistas nacionais, fiz Capital Inicial, fiz Charlie Brown Jr., lancei o Charlie Brown Jr. praticamente, porque eles eram de Santos. Pô, fiz a primeira turnê do Engenheiros do Havaí. Por que em Santos? O Chorão morava lá. E aí um dia eu falei com uma pessoa que trabalhava comigo, que é um empresário de São Bernardo, de Santo André. Falei, Carlão, pô, tem uma banda, vamos botar pra tocar. E colocamos pra tocar e foi um sucesso. A primeira apresentação foi sucesso do Charlie Brown Jr. E aí nós fechamos uma turnê de 103 shows, Charlie Brown Jr., Raimundos e Planet Hemp. Então, assim, era desgastante, mas era compensador porque eu trabalho... Capital Inicial também? Fiz Capital Inicial quase 5 anos. Legião Urbana? Legião Urbana, fiz Jerry Adriani, fiz... Então, vamos focar um pouquinho agora. Vamos falando dos artistas internacionais, de shows que você fez. Eu fiz, por exemplo... Alguma história engraçada, lógico. Não, eu tenho várias histórias. Uma delas é com o James Brown. Eu fiz 5 shows do James Brown no Brasil. E a gente ia muito nos ensaios, né, para poder ver como é que era a mecânica do show. Quando você está operando o som, você faz todas as nuances, né? Você sobe a guitarra na hora do solo, põe o vocal, aquela coisa toda que você trabalha, né? Você lapida o show para ele ficar melhor. E o James Brown, assim, ele tinha uma banda que tocava as músicas novas e 3 músicos que tocavam as músicas antigas. Era o baterista, o baixista e o tecladista. Só que era assim, ele botava os músicos no palco, 6 vocais, 4 metais, né? Aquela banda gigante, e começava o ensaio. E ele parava e falava assim, você, apontava para vocalista, eram 6, a sua voz não é essa. A sua voz é... vai lá, vai ensaiar e depois volta. Como? No meio do show? Não, no meio do ensaio. A gente passando. Aí ele virava pro baterista e falava, não é essa levada, sentava e ele mesmo tocava. Então ele era um multi-instrumentista. E ele sabia tudo que acontecia no palco, como o Tim Maia. Ele tinha um ouvido absoluto, então ele ouvia qualquer nota que a pessoa desse errado, ele sabia qual era o instrumento. Olha. O cara era um gênio. O James Brown realmente era um gênio. Eu trabalhei com muitos artistas, eu trabalhei com o B.B. King, né? Fiz alguns shows com o B.B. King, fiz com o Gianluca Ponty, fiz com o Weather Reporter. Eu quero fazer o evento dos animais, hein? Tô cobrando ela aqui ao vivo, hein? Vamos fazer, com certeza. E a Madonna, hein? Você conhece a Madonna? Eu fui no show da Madonna no Morumbi, não fui trabalhar, fui no show. Eu fui no Rolling Stones também, na praia. Eu fui cobrir Rolling Stones. Eu estava na praia, mas aí eu fui como espectador, tá? Não estava trabalhando. Agora, voltando ao início, sobre os eventos, você fez um evento, mais recente, você fez um evento no... Rock Fan Fest. Rock, né? Rock Fan Fest no Viaduto do Chá. Primeira vez que foi feito um palco em frente ao ao Teatro Municipal. E como é que foi? Foi maravilhoso, o evento foi sensacional, apesar da polícia botar um monte de obstáculos, mas não teve nenhum problema. Foram 12 mil pessoas durante 8 horas e sem nenhum problema. Nota 10 para o evento. Cadu, e nota 10 para você, né? Cadu, eu gostaria de ficar, nossa, isso é conversa, gente, convidar de novo. Tem muita história. Para muita história, para a gente ficar aqui horas. Nem comecei a contar, hein? Mas eu quero, fica para uma outra vez, porque agora eu quero que você dê uma mensagem, né? Porque muita gente quer fazer evento, muita gente quer entrar nesse cenário musical, cada vez mais. Sim. Eu tenho visto muito, que é muito importante falar sobre isso, eu tenho visto muitas bandas tocar nos bares da Night, sim, né? E por um cachê mínimo, e são grandes bandas, sabe? Um tem um vozeirão, outro tem isso. Eu digo a você que o mercado é cruel. Para os iniciantes ele é cruel. Todo mundo, eles nem são, todo mundo que começa, na verdade, os grandes artistas, pesquisa para o meu livro, começaram na Night. A maioria Até deles. o Roberto Carlos. A maioria deles. Começaram a cantar na Night, entendeu? Então, mas isso engloba todo esse cenário, e você como músico, e
É como eu já participei de todas as etapas de um evento. Eu quero que você dê uma mensagem para essa galera. Bom, para você que é músico iniciante, é o seguinte, é uma estrada dura, mas compensa. Porque a música é uma arte que toca todo mundo. Então, se você tem talento... Meu capítulo é Música, Alma da Noite. Isso. Se você tem talento, prossiga no seu caminho. Perseverança. Diga uma coisa, arrume um produtor. Um produtor é muito importante, porque quando você tem você tem aquela necessidade de fazer o som como você sempre fez, primitivo. Mas um produtor musical vai lapidar a sua música. Não é a mesma história do empresário. Não, né? O empresário te vende. O produtor musical pega a sua ideia e transforma ela numa coisa bonita. Entendi. Ele que vai dar todas as nuances da sua música. Então, tenha sempre um bom produtor musical. Se você participa de eventos e você está inserido dentro de um evento, não tem ideias. Porque todo mundo já teve todas as ideias antes de começar o evento. Então você chega no evento, vai ter uma ideia, não tem ideias. Porque isso prejudica. Chega lá e cumpre o cronograma, vai lá, sempre tem uma planilha, um cronograma. Porque normalmente quando você tem ideias, você muda o andamento do espetáculo. Então não tem ideias. E para você que é produtor, que vai fazer um show, tenha sempre em mente que é o seguinte, segurança, limpeza, entendeu? E um bom equipamento. Você consegue fazer um evento de primeira linha. Isso é que eu falo para as pessoas. Genial, hein, gente? Então aproveitem, né? Isso foi uma verdadeira aula. Valeu, muito obrigada, Cadu. Obrigado aqui pelo convite, obrigado à equipe toda. Essa pergunta é da Tininha. Gata Repórter, essa é a 4ª vez que meu namorado marca encontro comigo e me deixa lá plantada e não atende o celular. Eu devo terminar com ele? O que eu faço? Meu bem, você vai fazer o seguinte, você vai gravar um vídeo exatamente como esse que eu vou lhe mostrar agora e depois vai mandar para ele. É um vídeo com aquela musiquinha, sabe, que aquela minha amiga Perla ensinou. Você vai fazer assim, ó. De madrugada, abandonada, não atende o celular. Deu mole pra caramba, tremendo vacilão. Tá todo arrependido, vai comer na minha mão. Miau.